Olá, seres de luz! Nesse vídeo a gente vai falar sobre mediunidade esponja. Eu vou te trazer aqui alguns aspectos para tu identificar se tu também é um médium esponja e falar mais sobre mim, sobre como isso se apresenta na minha vida e como eu descobri que eu tenho essa mediunidade do tipo esponja. Então, vamos começar falando dos tipos de mediunidade mais comuns. A clarividência, a claroaudiência, a psicofonia, né? Todas essas interações com espíritos, né? De ver, escutar, são mais fáceis de se identificar, são mais óbvias de se identificar. Mas quando a gente está falando de uma mediunidade esponja, a gente está falando de pessoas que não enxergam, que não escutam, que não psicografam. Então, como identificar que eu sou um médium esponja e como isso impacta na minha vida? Então, será que a gente nasce com esse tipo de mediunidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu sempre tive essa mediunidade esponja, né? O que é isso? É uma pessoa que absorve do mundo e das pessoas as coisas, absorve a energia das pessoas, algo que tem acontecido no ambiente, a energia dos lugares. É uma pessoa altamente sensitiva, que sente. E como isso não é algo muito falado, não é algo quase nada falado, na verdade, e o foco das mediunidades é a clarividência, a clareaudiência, então a gente acaba não recebendo os cuidados e a orientação que deveria receber. Então essa mediunidade, ela acaba fazendo parte da nossa vida de uma forma distorcida. Então se tu é um médium esponja, provavelmente tu sempre foi. Desde que tu nasceu com essa sensibilidade, com esse dom, né? Com esse talento. Que sim, vai te atrapalhar, te trazer muitos desafios, até que tu entenda que é isso que tu vive e comece a se cuidar, se blindar, estudar, aprender sobre isso, que tu esteja presente para esse dom que tu recebeu. Até eu descobrir que eu tinha essa mediunidade esponja, as minhas emoções, sentimentos, tudo era um grande fardo, porque eu sentia muito, eu sinto muito e eu não entendia o porquê. Então aquela coisa da empatia, né, de absorver coisas dos outros, de uma briga te fazer tão mal, de quando alguém faz uma fofoca, isso te deixa tão mal, de ir em lugares com muita gente se sentir mal, tudo isso são sinais de uma mediunidade esponja. Então, como a gente estava falando antes, provavelmente tu nasceu com esse dom. E como chega nesse momento para tu tá se questionando de será que eu sou? É porque tu tá num processo de se desenvolver. Então tu vai despertando a tua consciência. No começo da tua vida, há alguns anos atrás, tu também tinha isso, tu também sentia isso, mas como tu estava mais inconsciente, tu não sabia dar nome. Tu só sentia, mas não colocava na balança o que tu estava sentindo. Tu só vivia, existia, reagia e não sabia dar nome para essas coisas. Mas para tu estar aqui assistindo um vídeo como esse, é porque tu tá se desenvolvendo. Tu tá num processo de evolução. Então tu tá despertando a tua consciência. Tu tá num processo de despertar espiritual, onde tu tá ressignificando tudo aquilo que tu sente e que tu já sentia antes. Então a mediunidade esponja, ela sempre esteve presente na tua vida e agora tu começa a despertar para tudo isso que tu tá sentindo. E é nesse momento que tu começa a despertar para tudo que tu tá sentindo que a coisa começa a ficar mais desafiadora. Por quê? Porque tu tá presente para as tuas emoções. Tu tá presente para os teus sentimentos, emoções, para aquilo que tu absorve do ambiente. Antes, tu não entendia. Quando tu absorvia alguma coisa, tu se sentia mal, mas tu pensava, ai, é alguma coisa que aconteceu no meu trabalho, é o estresse, é a ansiedade, ai, hoje eu não tô legal. Mas agora, hoje, às vezes no momento que tu sente alguma coisa,
que pode nem ser tua e na maior parte das vezes não é tua. Um médio esponja, na maior parte das vezes, aquela carga que a gente absorve não é nossa, é dos outros. Então, na hora que tu sente isso, tu já, opa, alguma coisa aconteceu aqui. E uma mediunidade, ela pode ser desenvolvida? Pode, e é isso que está acontecendo contigo, é isso que aconteceu comigo. Há 3 anos atrás, antes de eu iniciar esse processo de autoconhecimento, despertar espiritual, mesmo eu já tendo, né, esse talento, esse dom, digamos, né, já ter nascido com isso, era muito mais fraco, digamos, do que hoje. Porque ao longo do meu processo eu fui me desenvolvendo, eu tô num processo de me desenvolver. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo, trazendo a minha luz e a minha sombra à tona, né, para ascender, para transcender, eu vou me desenvolvendo. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo, eu vou me conectando mais, cada vez mais com esse dom. Então, é como se a mediunidade ela fosse aflorada. E é por isso que tu começa a sentir as coisas muito mais. Vou te dar um exemplo na prática. Há 3 anos atrás, eu frequentava balada, barzinho, pub, e tudo certo, né? Eu tinha muitos problemas de comportamento, de personalidade, de reatividade, problemas comportamentais, né? De sentimentos, emoções, eu tinha muitos. Mas eu vivia, eu ia pra balada, eu ia pros lugares, né? Esses lugares que têm uma vibração muito densa, muito baixa. Eu beijava alguém, ficava com alguém, trocava energia direta com aquela pessoa, né? Nesses lugares tinha álcool, vícios e tudo isso que a gente conhece desses lugares mais densos. E também dessas ficadas casuais, que se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo aqui sobre isso, dessa troca de energia com o outro. Quando tu não conhece alguém e tu fica com essa pessoa, né, tu tá trocando energia diretamente com aquela pessoa que tu não conhece, tu não sabe se aquela pessoa tem bons hábitos, maus hábitos, se ela é uma pessoa que tá buscando ser melhor ou não, os problemas que ela tem. E, ainda que seja uma troca rápida, fragmentos daquela pessoa vão ficar no teu campo energético e vão te acompanhar por muitos meses após essa troca que vocês têm. Então, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu trago um vídeo falando melhor sobre essa troca energética de quando a gente fica com outra pessoa. Mas isso acontece, né? Acontece na vida. Há 3 anos atrás acontecia muito comigo. E depois, ao longo dos meus dias, das minhas semanas, é claro que eu não ficava bem. Mas eu não sabia. Eu achava que era problema do trabalho, da família, de mim mesma. E eu não dava nome para isso. Mas há 3 anos eu venho me desenvolvendo, estudando, ascendendo, despertando. Hoje eu tenho conhecimento que há 3 anos atrás eu não tinha. Então eu fui aflorando isso dentro de mim. E hoje jamais eu conseguiria fazer uma coisa dessas. Hoje, se eu fosse em algum tipo de balada, algum tipo de ambiente assim, eu ia me sentir mal porque eu ia absorver tudo aquilo à minha volta. E isso acontece contigo também. Ser de luz não é ser melhor ou pior do que alguém. É o dom que tu recebeu, é o dom que tu nasceu, ele é o teu fardo e ele é o teu talento também. Então, se tu tem a mediunidade esponja, tu vai absorver e tu vai ter que começar a filtrar, selecionar os lugares que tu vai e as pessoas que tu convive. Se tu não quer se sentir mais tão mal por absorver coisas que não são tuas, tu vai ter que começar a filtrar. Porque se tu continuar frequentando os lugares que talvez tu ainda frequenta, tu vai continuar se sentindo densa. Tu é um portal, um campo aberto que absorve. Tu é um campo fértil, refém das coisas à tua volta. Então, não é ser melhor ou pior. Ah, eu vou num ambiente assim denso, eu me sinto mal. Não!
Tu não é melhor do que as pessoas que frequentam, eu não sou melhor do que as pessoas que frequentam, mas é o nosso fardo, é o nosso dom e fardo. Então, eu me sentia normal há 3 anos atrás frequentando uma balada, por exemplo. E hoje, 3 anos depois, às vezes eu vou em restaurante muito cheio, né? Tipo, em datas comemorativas que o restaurante tá lotado, em shopping. Esses tempos, faz pouco tempo, faz um mês mais ou menos, eu tive um episódio muito forte de ir num shopping. Por quê? Porque à medida que eu fui me desenvolvendo, isso foi aflorando. Vamos dar um exemplo para tu entender de um cirurgião, né? Eu amo Grey's Anatomy, assisto muito, eu vou dar esse exemplo. Tu estudou medicina e tu vai fazer uma especialização. Depois que tu termina a especialização, tu vai fazer aquilo na prática. Então, a pessoa que tu entrou na faculdade de medicina e a pessoa que tu vai ser 20 anos depois, não vai ser a mesma. A especialização, o estudo e a prática vão fazer com que tu se desenvolva, com que aquele talento, aquele ensinamento, com que ele aflore dentro de ti. A mesma coisa é para esses dons e talentos mediúnicos. Todos nós somos médiums. O que é ser médium? Ser médium é meio, né? A palavra médium é meio. Então, nós somos o meio entre a espiritualidade e o planeta Terra, né? Nós somos o meio entre o intangível e o tangível, o espiritual e o material. Todos nós somos médiums. Cada um tem um tipo de mediunidade. Quase que assim, 100% das vezes, quando tu começa esse processo de despertar espiritual, né, de ascender, transcender, tu vai despertar algum tipo de mediunidade. Ainda que seja a mediunidade intuitiva, que tu vai começar a receber informações, né, que tu vai se limpando dos teus comportamentos densos e tu vai se tornando um canal cada vez mais puro e receptivo para receber. Eu também tenho essa mediunidade intuitiva e eu acredito que não é a mesma coisa, a mediunidade esponja e a mediunidade intuitiva. Eu acredito que são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. A mediunidade esponja, tu fica muito refém de absorver tudo à tua volta, tanto das pessoas, né, as coisas materiais que tu convive, quanto as interferências espirituais. E a mediunidade intuitiva, eu acredito que é mais um receber informações da espiritualidade. À medida que tu vai se desenvolvendo, vai se tornando um canal mais puro, tu vai ativando essa mediunidade intuitiva para receber orientações, direcionamentos, clarezas dos teus mentores espirituais, por exemplo. Alguns sinais de mediunidade esponja. Tu frequenta ambientes lotados, né, como baladas, pubs, shoppings, restaurantes, tu se sente mal. Tu começa a ficar, né, tu pode até ficar meio tonto ou desmaiar, pode sentir alguma coisa nessa região aqui do plexo solar, né, do umbigo, às vezes uma angústia no peito, aqui no cardíaco, uma falta de ar, dor de cabeça, pode sentir náuseas, pode sentir uma coisa, inclusive, que eu sinto bastante, que é uma sensação assim como se eu fosse surtar, como se eu fosse perder o controle de mim mesma, como se eu fosse assim ter um ataque, um surto, sabe? Uma crise de pânico, digamos assim, de perder o controle de mim mesma. Então fica aquela tensão de que parece que a qualquer momento ou eu vou desmaiar ou eu vou perder o controle do meu comportamento. Isso são sinais muito fortes, de uma mediunidade esponja, assim, precisando, né, no auge, assim, precisando de cuidados, de atenção. Também alguns sinais, tu encontra pessoas do teu convívio, familiares, amigos, até relacionamento, e ali naquele ciclo de pessoas, tem pessoas muito densas na própria vida delas ou pessoas que te direcionam a algo denso, que não gostam de ti, que têm inveja de ti, que queriam ter alguma coisa que tu tem, que queriam ser alguma coisa que tu é. Então tu vai sentir isso.
É como se aquela pessoa te atravessasse. E ali, energeticamente, tu vai sentir essa energia. Geralmente são pessoas que tu também tem algum desafeto com essa pessoa. Tu também tem alguma coisa assim que aquela pessoa não é muito agradável para ti. Por quê? Porque tu sente. Tu é uma esponja. Tu sente a energia que aquela pessoa te direciona. Também em alguns sinais tu vai absorver o problema das pessoas, né? Às vezes as pessoas vão chegar despejando seus problemas em ti, de relacionamento, de doença, de trabalho, disso, daquilo, e tu não vai conseguir só escutar e vida que segue, tu vai ficar com aquilo ali. Ainda que tu não saiba que aquilo ficou dentro de ti, mas tu vai estar sentindo uma coisa densa e às vezes nem vai saber o que é, e é isso. Porque tu ficou com aquela energia que a pessoa descarregou dentro de ti. E até também uma empatia distorcida. O que seria uma empatia distorcida? É quando a dor daquela pessoa, a má situação daquela pessoa, a dificuldade daquela pessoa gruda em ti. Tu se sente muito mal, tu fica pensando naquilo, tu não consegue dormir, sabe? Por exemplo, tu olha uma pessoa, isso acontece muito comigo, muito. Tu passa numa sinaleira e olha uma pessoa assim pedindo coisa, uma pessoa numa situação de vida muito difícil, às vezes criança pedindo coisa no sinal, e aquilo fica. Tu começa a pensar assim que o mundo não é um lugar justo, que aquilo não deveria acontecer, tu começa a imaginar como é a vida daquela pessoa, tu fica pensando naquilo, às vezes tu olha e tu tem vontade de chorar. Isso é uma empatia distorcida. É porque a dor daquela pessoa, a energia que aquela pessoa está emanando grudou em ti, porque tu é uma esponja, tu absorve tudo à tua volta. Ser de luz, quais são os perigos de ser uma pessoa esponja, desavisada, destreinada, despreparada, sem saber que é isso que tu é? Tu vai absorver tudo isso à tua volta, tudo isso que a gente falou aqui, tu vai absorver. Como não é uma coisa muito dita, né? A mediunidade esponja não é muito mencionada. Às vezes uma pessoa ela pode nascer e morrer com esse dom, e muitas vezes esse dom levar ela à morte por adoecer, por ter pensamentos de atentado à vida, por até consumar o fato de acabar com a própria vida. Absorveu tanta energia que adoeceu, né? Criou doenças. A doença ela é uma energia desequilibrada. Então, a pessoa vive e desencarna sem saber que era isso que tinha. Isso acontece muito mais do que tu pode imaginar. E por que leva a uma situação dessa? Porque tu absorveu tanta coisa que não é tua, que tu não é mais tu, que tu não sabe quem tu é, que tu tá perdido, que na verdade tu se tornou uma soma de dezenas, centenas de pessoas que tu foi absorvendo e tu deixou de ser quem tu é. Tu não se reconhece mais. Então tu vai vivendo uma vida achando que tu é inapropriado, que tu não é bom o suficiente, que tu não faz nada direito, que tu não tem propósito no mundo, que a tua vida é um erro. Tu vai vivendo uma vida assim, perdido de ti mesmo. Então esse é o grande perigo da mediunidade esponja, é tu absorver tanto do mundo, não ter o conhecimento de como se proteger disso e se perder de si mesmo. Como que eu tomo os cuidados? Se eu me identifiquei com muitos aspectos aqui desse vídeo, como que eu tomo cuidado com isso? Como que eu cuido de mim? Estudando muito sobre espiritualidade, sobre esse tipo de mediunidade, lendo muitos livros, colocando na prática a evolução espiritual, né, através do autoconhecimento, cuidando da tua energia, fazendo rituais de proteção, procurando se conectar com o teu mentor espiritual e começando fazendo isso que tu tá fazendo, porque eu tenho certeza
que só de tu entender isso, só de tu ter o conhecimento sobre isso e levar para a tua vida a partir desse momento, muita coisa já vai mudar. Porque a partir do momento que as coisas voltarem a acontecer no teu dia, tu já vai estar mais preparado. Alguma coisa vai acontecer e tu vai pensar, opa, mas eu sou um médium esponja. Então isso que eu estou absorvendo pode não ser meu. Então tu vai ficando mais preparado. Mas para quem tem esse tipo de dom, talento e fardo, o estudo, ele é muito necessário. Espero ter te ajudado em algum aspecto. E se tu gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, curte o vídeo, encaminha para alguém que tu pode conhecer que também tá vivendo isso, que me ajuda a divulgar esse trabalho. Gratidão!